Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Meu coração está tremendo, porque quando o Senhor Ele libera algo preciso para um tempo preciso, isso mexe com o nosso espírito. Não sei se só eu estou assim, mas eu sinto o meu espírito estremecer por dentro. E eu tenho certeza que essa palavra que veio da parte de Deus sobre as nossas vidas como igreja, ela vai permear os nossos dias e vai nos conduzir a um destino, amém? Quem crê nisso, levante sua mão e diga: eu creio nessa palavra que foi liberada sobre a minha vida. Aplauda ao Senhor Jesus. Vou me apresentar, eu sou o profeta Paulo Ricardo, ministro aqui nessa casa. Quero dar as boas-vindas a todos que aqui estão, também todos que nos acompanham pela TV Rica. Hoje é uma noite especial, uma noite diferente, e só Deus faz isso. Só Deus prepara noites especiais e diferentes. Só Deus tem a capacidade de mover as coisas e de fazer com que os ambientes sejam transformados para um propósito específico. Deus é perito em fazer isso. Deus é perito em mover as coisas e nos colocar no momento certo para que a gente possa ouvir uma palavra que pode transformar a nossa história e a nossa vida. Amém? Eu venho de uma semana onde Deus tem falado muito comigo. Eu venho de uma semana depois que nós tivemos aí um final de semana tremendo, falando a respeito de novo pacto, ouvindo falar de novo pacto, de Cristo, ouvindo falar daquilo que é essencial para a nossa vida, para o nosso propósito. E domingo passado, no domingo em especial, eu recebi uma palavra no final do culto, e essa palavra ela ficou no meu espírito. E essa palavra, eu confesso que inicialmente ela se moveu dentro de mim e ela foi um pouco interrompida pela minha alma. Porque, meu irmão, toda a palavra que Deus produz, toda a palavra que Deus gera sobre a sua vida, ela gera com o intuito de alcançar o seu espírito. Ela vem sempre voltada e direcionada ao seu espírito. Só que muitas das vezes a nossa alma se opõe, a nossa alma fica entre o nosso espírito e a revelação do Senhor. Mas eu sempre falei para o Senhor: Pai, eu estou disposto a ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Meu irmão, um coração rendido, um coração contrito, a palavra de Deus diz que Ele nunca despreza. Então eu não sei se existem palavras na sua vida que elas vêm e de repente você não se sente muito ali feliz com aquela palavra. Mas, meu irmão, renda o seu coração, renda a sua alma à vontade do Senhor. Renda a sua vida ao querer do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vai produzir transformação sobre toda a sua história. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 55. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, nós te amamos, nós declaramos o quanto amamos o Senhor. Nós declaramos o quanto nós precisamos te ouvir, Senhor, todo o tempo todo, Senhor, em nossas vidas. Não existe nenhum momento das nossas vidas, Pai, que nós podemos ficar sem ouvir a Tua voz. Isaías 55, igreja, nós vamos ler a partir do verso número 8. Isaías 55, 8. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga para ele: não me atrapalhe. Isaías 55, 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas.
em lugar do espinheiro crescerá a cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, te adoramos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Aleluia. Como eu disse, essa semana foi uma semana muito intensa, e é sempre dessa forma que o Senhor trabalha. Todas as vezes que Ele precisa chamar a nossa atenção, Ele produz algo. Ele produz um som, Ele produz algo que chame a nossa atenção. Tem um texto em Apocalipse que eu gosto muito, que diz que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Você imagina Jesus tendo que chamar a atenção daqueles que estão de portas fechadas para Ele. Muitas vezes em áreas da nossa vida as portas, elas ficam fechadas para Cristo. Elas ficam fechadas para a vontade dEle e para a direção dEle para as nossas vidas. Muitas vezes Cristo está de fora batendo, para que nós venhamos abrir as nossas vidas, para que Ele entre nessas áreas e Ele mexa onde precisa ser mexido. Enquanto nós estávamos adorando, o Espírito Santo ia falando no meu coração algumas coisas a respeito dessa noite. E Ele falava também no meu coração que existem pessoas aqui que chegaram a este lugar, sabe, num ponto crucial da sua vida, num ponto de decisão, num ponto de tomar, sabe, uma decisão que seja transformadora na sua vida. Pessoas que se sentem tão enfraquecidas ao ponto de dizer: eu acho que esse vai ser o meu último culto. Eu quero dizer para você, meu irmão, hoje o Senhor já tem nos direcionado. Existe uma chave já na sua mão. Ela não vai ser entregue, ela já está na sua mão. Mas você precisa saber como usar essa chave para que seja acessado na sua vida o que Deus tem. Deus já tem nos entregado muitas coisas. Deus já não tem nos entregado como igreja entendimento de caminhar como corpo nessa terra. Mas existe ainda um abismo que nos separa de entender o que Deus quer fazer. Isaías, inspirado pelo Espírito, ele declara, pela voz do Espírito na sua vida, a voz profética do Espírito na sua vida, ele declara palavras tremendas, palavras que muitos de nós já lemos, já ouvimos, e até alguns aqui já pregamos. Mas palavras, meu irmão, que expressam para nós que existe uma verdade genuína a respeito da nossa vida, uma verdade que muitas vezes está distante de uma realidade que estamos vivendo. E a maior dificuldade nas nossas vidas é romper com a realidade de uma vida inteira para viver uma verdade absoluta de Deus sobre a minha vida, sobre aquilo que Ele planejou para mim. Sabe qual é a maior dificuldade do homem? É romper, é vencer na sua mente, é deixar com que a verdade de Deus destrua uma vida inteira. Uma vida inteira pensando de um mesmo jeito, uma vida inteira pensando de uma mesma forma, de uma mesma ótica. O profeta escreve e ele diz: porque os meus pensamentos não são como os vossos e nem os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe, Deus falando a respeito que existe uma diferença, que existe algo muito distante entre os pensamentos dele e os nossos, que existe algo muito distante entre o caminho dele e o nosso. Existe um abismo entre o pensamento de Deus e o pensamento do homem. Deus estava falando de algo muito mais profundo, meu irmão. Ele não estava falando só de ideias, ele estava falando, sabe, de uma diferença. E ele expressa isso. Ele diz que como os céus são mais altos do que a terra, ele estava dizendo de duas naturezas. Ele estava falando de uma natureza terrestre e de uma natureza celestial, de uma natureza natural, de uma natureza eterna. Sabe por que muitas vezes a mente do homem não consegue assimilar a mente de Deus? Porque existe uma diferença de natureza. Existe uma diferença de natureza que nos impede de ver, que nos impede de enxergar, que nos impede de perceber o que é que Deus tem para mim. Eu sei que hoje existem muitas pessoas aqui dentro dessa igreja, pessoas que estão vivendo da sua vida da forma que aprenderam a viver, que estão vivendo a sua vida de acordo com o que a vida o trouxeram até o momento.
Mas eu digo nessa noite, como profeta de Deus, existe muito mais do que isso para você, meu irmão. Existe muito mais que isso para a sua família. Existe muito mais que isso para os seus filhos, para as suas gerações. Existe algo que está na mente de Deus. Mas, profeta, como acessar essa mente? Como conhecer essa mente e esse pensamento e esses caminhos são tão distantes? São duas naturezas diferentes, duas naturezas que se opõem. Sabe, uma natureza terrena, uma natureza voltada, como já foi dito, àquilo que se vê. Meu irmão, nós estamos vivendo em dias onde o Senhor está trazendo um despertamento espiritual, um despertamento no espírito. Existem pessoas que estão sendo despertadas pelo Senhor no espírito. E essas pessoas, elas vão começar a produzir algo grande. Elas vão começar a viver algo grande, vão começar a presenciar e a ver com seus olhos coisas grandes. E isso vai começar a contagiar, meu irmão, sabe por quê? Porque quando um dos seus filhos ouve a voz e manifesta o que é grande, que vem da parte de Deus, a palavra do Senhor diz que toda a criação, toda a criatura espera a manifestação dos filhos. E quando eu sou filho e eu começo a conhecer a mente do Pai, meu irmão, manifestar aquilo que está na mente de Deus passa a ser algo nada forçado, passa a ser algo natural nas nossas vidas. Deus está gerando o despertamento espiritual. Quando nós falamos aqui de novo pacto, nós não estamos querendo trazer uma nova doutrina, nós não estamos querendo falar algo diferente, ou de repente algo que está se falando por aí, não. Nós estamos debaixo de uma direção profética de Deus. Nós estamos debaixo de um alvo, de uma direção que Deus deu para a igreja na face da terra. Porque, irmão, não existe igreja sem Cristo, não existe igreja sem cruz, não existe evangelho sem cruz e sem Cristo, meu irmão. É um tempo de despertar, é um tempo de viver novas coisas no Senhor. Essa natureza sempre atrapalha, essa natureza, ela sempre se opõe. Porque é impossível você perceber aquilo que Deus está falando, tentando, capturar a mente de Deus com a sua mente. A maior dificuldade que nós temos é que nós queremos capturar a mente de Deus com a nossa mente. Você quer entender coisas que não podem ser entendidas. Você quer compreender coisas que não podem ser compreendidas de forma natural. Muitos de nós sentamos às vezes num culto e abrimos a nossa Bíblia para ouvir um sermão, para ouvir uma palavra, e aí nós começamos a contabilizar a palavra, nós começamos a fazer contas com a palavra, nós começamos ali a trazer a palavra para um aspecto que nós possamos entender. A gente começa a padronizar a palavra de uma forma que eu entenda. Meu irmão, e quando Deus começa a trazer da sua mente, quando Deus começa a trazer dos seus pensamentos, dos seus caminhos, isso vai destruir com a sua capacidade mental e terrena de perceber as coisas. Isso vai destruir. Nós estamos num tempo em que, como igreja, nós precisamos perceber, nós precisamos estar com os ouvidos prontos, sensíveis, para ouvir exatamente o que Ele está falando, para discernir em meio a tantas vozes que tem falado no dia a dia. Eu ouço o Senhor me dizer no meu espírito que existem pessoas aqui que entraram tão confusas, mas tão confusas, tão perdidas em meio a tantas coisas, porque estão ouvindo muitas vozes. Mas nessa noite, meu irmão, ouça uma só voz, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito no seu espírito. Deixa de lado a sua mente racional, deixa de lado a sua conta, deixa de lado a sua forma de ver como Deus vai agir ou não na sua vida. Uma coisa que a gente precisa aprender é que Deus não é um Deus só do passado. Deus não é um Deus só que operou grandes coisas naqueles tempos. Deus não é um Deus que ficou para trás e as suas grandes coisas ficaram para trás, não. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e que Ele será o mesmo eternamente. É o mesmo Deus que opera.
Deus é um Deus de hoje também, meu irmão. Deus é o Deus do hoje na sua vida. Deus é o Deus que rompe na sua vida hoje. Deus é o Deus que fala na sua vida hoje. Porque os meus pensamentos não são como os vossos. Sabe, quando eu vejo Deus falando de pensamento, de caminho, eu vejo Deus falando de coisas que não podem se separar. Porque, meu irmão, o nosso proceder, nada mais é do que o reflexo de uma mente. Tudo que nós fazemos é o reflexo de uma mente. Tudo que você faz hoje, todas as suas atitudes, tudo que você faz, as suas decisões, das mínimas até as maiores decisões da sua vida, elas são reflexo de uma mente, de um pensamento, são reflexo de uma estrutura mental que você carrega. Quando Deus fala de pensamento, de caminho, Ele está falando de coisas que não podem ser separadas. Todo pensamento, toda mente, toda capacidade intelectual, ela vai se transformar em atitude, em comportamento, em caminhos. Hoje muitos dos seus caminhos estão baseados numa mente que precisa ser rompida, que precisa ser quebrada, que precisa ser destruída, para que a mente do Senhor flua através da sua vida. Quando Deus fala, Ele fala de algo que Ele conhece. Ele fala de algo que Ele sabe, que Ele entende, porque Deus é pleno e perfeito. João, quando escreveu o Evangelho sobre Cristo, ele começa o Evangelho falando a respeito disso. Ele começa o Evangelho dizendo que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Meu irmão, é o mesmo assunto que estava sendo tratado ali no início do Evangelho que João escreveu. Sabe, a gente precisa entender que o trabalhar de Deus, ele está muito mais relacionado àquilo que Ele fala. Quando nós falamos o agir de Deus, quando nós falamos Deus está trabalhando, nós imaginamos Deus lá, né, se movimentando, fazendo alguma atividade. Não, Deus está trabalhando ao meu favor. Então você imagina Deus lá trabalhando, fazendo alguma coisa para construir algo, para salvar você. Meu irmão, o trabalhar de Deus, sabe como é que é? É liberar a palavra. Deus trabalha na minha vida e na sua vida liberando palavra. Quando Deus traz aqui o apóstolo e fala que existe um ato profético a se fazer, meu irmão, Deus está liberando não só uma palavra, mas Deus está liberando a sua essência, que pode em nós produzir um rompimento e uma transição. Deus trabalha através do verbo, porque o verbo de Deus não é só palavras. Aí que está. O verbo de Deus é uma pessoa. Meu irmão, quando eu vou escrever uma carta, nem se escreve carta mais hoje, mas vamos lá. Se eu escrever uma carta e mandar para um outro estado, essa carta vai chegar nesse outro estado, e quem ler essa carta, ele vai ler a respeito de algo que eu expressei nela. Mas eu não estou ali. O que está ali é uma carta escrita com pensamentos. Vocês estão entendendo? Se eu escrever uma carta e mandar para outro estado, para outro país, quem vai é a carta. E eu não vou. Agora, meu irmão, quando Deus liberou o verbo, Ele não liberou só palavras escritas. Ele liberou algo que fazia parte dele, da essência dele. Ele liberou o seu próprio Filho. A palavra de Deus que trabalha ao nosso favor não pode falhar, porque não são só palavras, é uma pessoa. É uma pessoa. Toda vez que Deus fala, meu irmão, toda vez que Deus falou em toda a história, Ele estava liberando a Cristo. Nós pegamos todo o Velho Testamento, todo o Velho Pacto, e tudo que Deus falava, Ele estava liberando Cristo. Tudo que Deus falava, Ele estava liberando Cristo, algo que era vivo, algo que era poderoso. E aí quando João escreve, ele diz, esse verbo, ele era Deus, e ele estava com Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Meu irmão, e esse verbo significa que toda palavra que Deus fala a seu respeito, não só são palavras, mas é o próprio Cristo querendo gerar vida em você.
Sabe por quê, meu irmão? Quando Deus diz lá no Velho Testamento que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, se porventura Ele tendo falado, Ele não cumpriria. Sabe por que a palavra diz em outro dos livros do Velho Testamento que quando Ele fala, Ele vela sobre a sua palavra? Ele zela, Ele vela sobre a sua palavra. Meu irmão, todas as referências que você vê, Deus liberando a palavra, Deus falando a respeito da palavra, você já pode colocar no seu entendimento que Ele estava falando de Cristo, que Ele estava liberando Cristo, que Ele estava liberando o verbo criador, transformador, multiplicador, que faz a história mudar, meu irmão. Não são só palavras. Eu posso escrever um bilhete aqui e te entregar, mas, meu irmão, quando Deus fala a respeito da sua vida, Ele libera Cristo. E quando o seu corpo, movido pela sua cabeça, entende isso, entende que as palavras liberadas são Cristo vivo, meu irmão, você nunca mais vai falar com uma pessoa de qualquer jeito. Nunca mais. Todas as vezes que eu e os meus filhos, a minha família, às vezes a gente passa em alguns determinados lugares, e aí tem pessoas ali, pessoas vivendo na prostituição pelas esquinas da cidade. No semáforo, às vezes, pessoas que vêm pedir dinheiro. Tem algo que já faz um tempo que Deus já está falando muito comigo sobre isso. Eu não consigo mais deixar a pessoa, sair da minha presença sem receber Cristo. E receber Cristo, meu irmão, é receber a palavra, porque Cristo é a palavra. E quando a gente libera nesse entendimento, quando a gente fala algo a alguém, entendendo que nós também, como corpo de Cristo, podemos liberar a Cristo vivo, a palavra viva sobre essas pessoas, nós não conseguimos deixar de falar. Eu lembro que toda vez a gente saía aqui da igreja, passava na esquina, às vezes tinha pessoas aqui na esquina. E um dia desse eu não aguentei, eu parei o carro, eu abri o vidro e eu falei. E a minha filha ficou olhando para mim assustada. Nossa, pai, por que você fez isso? Foi porque eu senti no meu espírito de falar para aquela pessoa que Deus tem um propósito na vida dela, e que Deus quer transformar a história da vida dela, que Deus quer arrancar ela de toda tristeza, de toda angústia, e levar ela para um lugar diferente, para um lugar de alegria, de gozo, de justiça, de paz. Só que nós não vamos conseguir de maneira alguma manifestar isso se a gente não entender, meu irmão, aquilo que já tem sido falado, que nós somos o corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo, ele caminha através de uma cabeça que a direciona. Sabe, a maior dificuldade que nós temos em caminhar em corpo, meu irmão, é entender as diferenças do corpo, é compreender o quanto somos diferentes, mas o quanto é necessário cada um de nós dentro desse contexto de corpo. Você é necessário para a minha vida, meu irmão. Você é necessário para o propósito de Deus ser estabelecido sobre essa cidade, sobre esta terra, sobre essa nação. Nós somos o corpo de Cristo, e tudo que nós vivenciamos como corpo, meu irmão, se torna eterno. Tudo que nós fazemos como corpo de Cristo, isso se torna eterno, porque é o próprio Cristo se manifestando através de nós. Sabe, conhecer a mente de Deus, ele é um privilégio, sim, um privilégio para os filhos, porque a mente de Deus só pode ser percebida através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É interessante isso. Quando a gente vê, às vezes, alguns assuntos sendo tratados, a primeira instância a gente vê que como uma loucura. E o texto ainda continua e diz: e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu comecei lendo Isaías e dizendo para você que entre a mente de Deus e a nossa mente existe um abismo, porque é uma diferença de natureza. É uma natureza terrena e outro ponto, uma natureza celestial.
Mas hoje, meu irmão, nós temos o privilégio como filhos de ter o Espírito Santo habitando em nós. E esse Espírito, meu irmão, ele consegue penetrar, ele consegue entender, perceber e conhecer a mente de Deus. Porque a mente de Deus é revelada ao Filho, é revelada ao Espírito. E esse Espírito que conhece a mente de Deus, ele permeia a nossa vida, ele está em nós. E é por isso que Paulo afirma que nós podemos ter a mente de Cristo. Esses dias atrás aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu não sei quem mais estava no carro, mas eu estava no carro, eu acho que a minha esposa estava, não lembro. E aí uma jovem abençoada de Deus, que tem caminhado conosco como igreja, pelo tempo que ela viveu distante dessa realidade, ela me perguntou uma coisa que parecia até que ela estava brincando, mas era uma pergunta sincera. E ela disse assim: Deus tem uma imagem, uma forma? Porque eu conheço Deus só da época que eu tinha outra religião, através de um quadro que tinha em casa e de um quadro que eu via às vezes na minha religião, que tinha um quadro que mostrava só a mão. Um quadro que só mostrava a mão de Deus. E ela falou assim: eu olhava aquele quadro e todo mundo falava Deus, e eu tinha imagem de Deus como uma mão. E aí na hora eu dei risada, mas depois eu comecei a pensar sobre isso. Às vezes a gente pode dizer, religião tal vê Deus como uma mão, né? Mas infelizmente às vezes dentro do nosso contexto como igreja, nós também nos relacionamos com Deus somente como uma mão, como alguém que pode só abençoar e fazer. Nós não conseguimos entender que Deus, na sua totalidade, meu irmão, Ele se manifesta na nossa vida. E que Ele tem uma vontade, que Ele tem um propósito estabelecido para as nossas vidas. E aí nós passamos a buscar a Deus como uma mão somente para realizar os nossos desejos. E a gente confunde Deus com o gênio da lâmpada. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus é uma mente que tem um plano, e que esse plano, meu irmão, já está estabelecido, e que este plano, ele foi manifesto através da sua palavra, e a sua palavra, a manifestação do seu plano, se chama Jesus Cristo, e Ele hoje está dentro de você e dentro de mim. É tempo da gente se relacionar com Deus num todo, não só como uma mão que pode nos dar algo, mas sim como uma mente que pensou a respeito da minha vida antes mesmo de eu ter nascido. Meu irmão, existe um propósito genuíno, existe um propósito original, existe um propósito estabelecido a respeito da sua vida. Você não é, meu irmão, um amontoado de experiências e de traumas. Você não é o que você fez, ou o que você faz, ou o que você pode fazer. Você é o sonho de Deus manifesto nessa terra. Você é o plano de Deus perfeito manifesto nessa terra. E mesmo que você não acredite, e mesmo que eu não acredite, através do Espírito Santo nós vamos conhecendo a mente dele, e nós vamos entendendo, meu irmão, que nós fazemos parte de um plano muito maior, de um plano que está além do nosso egoísmo, de um plano que está além da nossa visão terrena e natural das coisas. Está além. E falar de conhecer a mente de Deus pode parecer para você algo muito distante. Mas como? Como que eu vou conhecer a mente de Deus? Como que eu, Paulo Ricardo Alves Dias, nascido e criado em Taubaté, que já passou por um monte de coisa, já tive problema com drogas, como que eu, Paulo Ricardo, vou entender a mente de Deus? É tão distante da minha realidade. Meu irmão, a verdade é que é mesmo muito distante da nossa realidade. Só que nós não acessamos a mente de Deus através de uma realidade. Nós acessamos a mente de Deus através de um caminho. Nós acessamos a mente de Deus através de um caminho. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Nós só podemos acessar a mente de Deus através de Cristo.
E acessar a mente de Deus, meu irmão, é acessar a mente de um pai que ama os seus filhos. É acessar a mente de um pai que quando olha para você, ele te olha com amor. E não é um amor qualquer. Não é um amor eros, não é um amor filos, mas é um amor ágape, é um amor incondicional. É um amor que vai além de todas as coisas. É um amor que te alcança, é um amor que fez com que ele se entregasse a si mesmo. Meu irmão, quando nós falamos de acessar a mente de Deus, nós falamos de acessar a mente de um pai que ama o seu filho, e de um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos, de um pai que tem, meu irmão, um destino, que tem uma direção para os seus filhos. Meu irmão, você não é o acaso do destino. Se você entrou hoje aqui achando isso, se a sua vida num contexto de família te levou a acreditar nisso, minha vida é um acaso, eu sou mais um no meio de tantos, a minha vida é um lixo. Às vezes falando assim parece que não, meu irmão, mas tem muita gente que pensa assim de si mesmo. Você não é um acaso, você não é um lixo, você não é, meu irmão, um erro. Você é a mente de Deus manifesta através de um corpo, de uma alma, de um espírito, para a manifestação de o Filho de Deus. Eu não sei se eu compartilhei isso aqui, mas eu vou compartilhar de novo. Nem lembro onde eu compartilhei. Eu acho que foi no mês passado, eu tive uma experiência normal, porém marcante. Foi marcante porque em Deus algumas experiências que são normais, rotineiras, de repente se transformam em experiências com Deus. Se transformam em revelação. É assim que funciona. A revelação de Cristo na nossa vida não está ligado a quantos versículos você é capaz de decorar. A revelação de Cristo na nossa vida não está relacionado ao seu caderninho de notas. Porque, meu irmão, quando a luta vem, você não pega o seu caderninho de notas e fala para a luta assim, está aqui as minhas anotações, vou te vencer. Meu irmão, seu caderninho de notas não consegue mudar as circunstâncias da sua vida. O que muda, o que faz as coisas mudarem são as revelações de Cristo em cada situação, em cada circunstância. Por isso eu quero que você levante a sua mão. Eu não sei se hoje você tem tentado entender o que está acontecendo, você tem tentado compreender as coisas que estão ocorrendo na sua vida, e o porquê você tem andado angustiado, e com seu coração apertado, com medo das coisas, e você tem tentado entender através de um estudo, através de um tempo na igreja, ou através da sua razão. Meu irmão, eu quero te dizer hoje, o Cristo se revelará a você, e Ele transformará a situação, Ele transformará o choro em alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Foi no mês passado, eu não lembro onde eu falei em algum lugar, mas tudo bem. Mês passado a Lívia, minha filha mais nova, estava de 9 meses, estava com febre. E a febre dela durou 3 dias. No terceiro dia nós decidimos levar ao médico. A gente achou que era dentinho, e ficamos segurando um pouco. No terceiro dia levamos ao médico. E fomos ao médico à noite, e passamos a noite inteira no hospital. Chegando lá o médico examinou, não viu nada demais, mas pediu 2 exames. Pediu o exame de urina e pediu o exame de sangue. E exame de sangue é meio difícil, né, com criança. Tem crianças que são recém-nascidas que já é triste você ver ali tão pequenininho fazer o exame de sangue, mas você vê ele chorando. Mas eu não sei se alguém já passou isso, mas na idade que ela está, a Lívia, ela está entendendo muitas coisas, ela se expressa, ela se comunica com a gente já. E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa nas crianças, de tirar sangue, de fazer as coisas, a Cíntia foge, né? Fala, vai você. Ela não consegue. Uma vez ela tentou, né, amor? Uma vez ela tentou ver lá as enfermeiras tentar achar a veia do Lucas, e sabe no que deu? Ela desmaiou, coitada. Então ela passa a bola, vai lá você vai. E eu vou, né, daquele jeito, mas vou.
E aí nós chegamos na enfermaria, a enfermeira começou a procurar a veinha dela, só de deitar lá na maca ela já começou a chorar. Eu falei, ai meu Deus. E aí eu fiquei do ladinho dela, a enfermeira foi procurar a veia, não achava, e chamou a enfermeira do neonatal, né, do UTI neonatal, sei lá, para ir lá para ver se achava a veia, porque era muito fininha, muito... E aí ela veio, uma enfermeira veio, muito boazinha e tal, cadê o neném? E eu já tinha acalmado ela, até esperar a outra enfermeira chegar, peguei no colo, acalmamos. Vamos de novo. Aí põe na maca e começa aquele choro. Aí a hora começou a picar a menina. Aí o que eu fiz? Eu deitei, eu fiquei do lado dela assim, de pé. E eu coloquei a mão no rostinho dela assim. E eu fechei assim a visão dela para que ela olhasse só para mim. E ela ficou só olhando para mim. E as enfermeiras começaram a mexer no braço, fizeram um furinho no braço. Na hora de tirar o sangue coagulou, não saía. A veia muito fina, aí tentou na mãozinha, tentou no pezinho. E ela, você imagina, e ela chorava de um jeito que ela olhava para mim e a expressão do olho dela, ela conversava comigo. Eu ouvia ela dizer para mim só com o olhar, me tira daqui. Você pode me tirar daqui? Porque ela olhava assim, ela tentava olhar do lado, eu não deixava. E ela olhava para mim assim, tipo, tira daqui, você pode. Meu irmão, foi difícil, é o que eu falei, uma coisa normal que na hora ali para mim se transformou numa experiência muito legal com o Senhor. E aí acharam a veia dela e acalmou, e quando começou a acalmar, o Espírito Santo veio assim. A gente percebe quando ele vem para falar alguma coisa, quando ele vem revelar Cristo em nós. E aí ele falou isso, falou assim, você como pai, você podia ali em qualquer momento tirar ela daquela maca e sair com ela, acalmar ela, não deixar ninguém furar o braço dela, não deixar ninguém tirar sangue dela, não deixar ninguém fazer ela chorar. Você podia fazer isso em qualquer momento, mas você não fez. Você não fez porque você sabia que era necessário tirar aquele sangue para coletar e fazer o exame. Você deixou ela passar por todo esse processo de angústia, de choro, de desespero, porque você sabia que no final era importante aquele sangue ser tirado. O Senhor começou a falar isso comigo. E Ele falava assim, da mesma maneira, eu sou pai de vocês. Da mesma maneira, o Senhor muitas vezes Ele quer trazer o nosso rosto para olhar nos olhos dEle. Ele quer trazer o nosso foco para Ele, para a gente parar de olhar para aquilo que traz dor na nossa vida. E Ele dizia para mim, da mesma forma eu faço com a minha igreja, eu faço com os meus filhos. Eu chamo a atenção deles ao meu olhar, mas eu nunca vou tirar eles do processo que é necessário. Eu nunca vou arrancar eles. Meu irmão, quando a gente começa a acessar a mente de Cristo, a gente começa a entender que alguns processos nós vamos passar, e que Deus não nos vai tirar desse processo, nós vamos ter que passar por ele, por todo ele, porque no final aquilo é necessário, e aquilo vai produzir algo eterno, algo fundamental na nossa vida, algo que vai transformar todas as coisas, meu irmão. Pode parecer bobeira para você, mas para mim não foi naquele dia. Não foi mais um exame de sangue, foi algo que mexeu comigo. Eu falei, Senhor, como é bom ser amado, como é bom conhecer a mente de um pai que me ama. Isso começa a trazer, sabe o que? Começa a produzir segurança na minha vida. Meu irmão, a segurança que eu vivo hoje, eu não vivo baseado em circunstância, em situações, em tempo, em coisas, não. Eu vivo baseado no entendimento de que Ele é Pai sobre a minha vida, e de que Ele é meu Senhor. Meu irmão, eu quero que você saiba, conhecer a mente de Deus é conhecer a mente de um pai que te ama. E você não pode achar que esse pai que te ama, e esse pai que deu o filho dele por você, ele é a mesma coisa que o seu pai. Porque muitos de nós assimilamos ao nosso pai terreno com o nosso pai celestial, que é Deus. E aí nós carregamos um trauma, nós carregamos uma experiência para uma vida com Deus. Deus quer romper você. Deus quer romper com essa mentalidade na sua vida. Deus quer que você enxergue Deus como realmente Ele é. E a partir disso, meu irmão, você vai começar a enxergar a sua vida como realmente ela é. Meu irmão, enxergar Deus como realmente Ele é faz você enxergar a sua vida como realmente ela é. Isso precisa ser rompido, uma mente terrena. Precisa ser quebrado estruturas na nossa mente. E é só Ele que pode fazer isso. Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Eu tenho uma palavra profética aqui para a sua vida, que eu escrevi. E eu falei com a profeta Camila e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, amém? Eu não quero liberar só uma palavra escrita, eu quero liberar o Cristo vivo sobre você. O Cristo que pode transformar a sua vida, que pode transformar a sua história. O Cristo que pode conduzir você a uma vida além das suas experiências que você já viveu. Que pode conduzir você além daquilo que você tem vivido hoje. Eu vou ler, e essa palavra o Senhor me deu no começo do mês. Está escrito e diz assim: assim diz o Senhor, neste mês eu trarei sobre vocês um despertar espiritual. Permitirei que as terras sejam removidas, para que possa alcançar as suas raízes. Tenho pressa em curar, pois tenho gerado um povo sarado para sarar. A minha mão está sobre vocês para produzir alinhamento no vosso espírito. Algumas circunstâncias que eram impossíveis se tornarão possíveis, diz o Senhor. Porque tenho compromisso com o meu propósito, e removerei do meio de vocês o espírito de confusão, e derramarei uma ativação ainda maior, e aqueles que não entendiam começarão a entender, e os que entendiam conhecerão ainda mais, porque o meu espírito se move a favor dos que têm fome e que têm sede da minha vontade. Eu libero sobre as vossas vidas um tempo de conhecer o desconhecido. Você pode aplaudir o Senhor? Nós começamos hoje debaixo de uma palavra apostólica que veio da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Você ainda tem a sua chave na mão? Amém? Então levanta ela aí. Pega a sua chave. Eu quero que você declare algo também no Espírito. Meu irmão, a mente do Senhor está disponível para você através de Cristo. A mente do Pai que te ama e que te vê além das circunstâncias está disponível a você. Levante a sua chave mais alto que você puder e declare: Senhor, eu não quero mais que a minha mente limitada e terrena impeça que eu conheça a sua mente. Pai, eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor já provou o seu amor na cruz. Por isso hoje, com as minhas chaves, eu declaro: eu abrirei todas as portas que o Senhor colocar diante de mim, e eu não terei medo de acessar as suas riquezas, porque eu sou aquele que manifesta o Cristo vivo e ressuscitado através da minha vida. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus. Eu peço que você feche os seus olhos por mais um instante agora. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero, em primeiro lugar, fique com seus olhos fechados, me despedir dos irmãos da TV Rica, todos que nos acompanham, que nessa noite têm ouvido essa palavra. Essa chave já está nas nossas mãos, já está na sua mão. As portas serão dispostas diante de você. A única coisa que você precisa é colocar a chave e abrir as portas, porque o Senhor é aquele que vai adiante de você, e o Senhor é aquele que restaura e transforma todas as coisas na sua vida. Eu profetizo que o Senhor virá de uma forma poderosa, e Ele vai destruir todas as barreiras que te impedem de vivenciar o projeto de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Continue com...